ouvinte querido! Espero que você esteja gostando da nossa programação, que já tem muitos episódios. E tem também os episódios bônus, toda quinta-feira, com o seu Cuia, o senhor mais simpático e experiente do mundo. Oi, pessoal! Fala pros ouvintes no que o senhor tem experiência, seu Cuia. Eu já fiz muita coisa. Já passei por muita situação. Eu acho que eu sou experiente na vida. E o que o senhor nunca passou? Nossa, que difícil. Não, melhor. O que o senhor tem vontade de fazer? Meu sonho era ser abduzido por uns alienígenas bem legal, que me mostre tudo as tecnologias deles e me fale como que é a beirada do universo. Olha aí, uma coisa que o senhor nunca fez. Verdade, nunca fui abduzido por ET legal. Quando eu fui abduzido, os ET era muito estranho. Não me deixava falar, ficava me ignorando, quiseram me derrubar, e quando eu pedi pra eles se eu podia pilotar Não, pera! a nave... O senhor já foi abduzido? Já, mas os ET não era legal. Mas o senhor foi abduzido por alienígenas numa nave espacial? Foi. E como foi isso? Foi um dia que eu tava lendo o jornal de 2 dias atrás. Foi uma maneira que eu encontrei de fugir das notícias falsas que saíam no jornal. Mas eu tava lá, lendo e tomando meu chazinho de boldo, que eu mesmo que tinha feito, enquanto eu tava sentado na frente da máquina de lavar roupa, esperando ela terminar de bater a roupa pra eu estender no varal. Aí, de repente, do nada, começou a sair um vento da boca da máquina. Como aquilo nunca tinha acontecido, eu fui ver o que era. E quando eu cheguei perto, eu fui sugado pra dentro da máquina. Quando eu achei que ia me afogar na água e nas roupas molhadas, eu olhei pro lado e eu tava numa gaiola bem grande dentro de uma sala toda verde. Uai, o senhor foi abduzido pela máquina de lavar? Foi, mas a minha máquina não era a nave dos alienígenas. Eles usaram a entrada da máquina para me levar para a nave deles. Nos filmes, geralmente os ET usam uma luz, né, para abduzir. Esses usaram a minha máquina de lavar roupa. Mas o negócio é que eu cheguei lá sem saber onde que eu tava. E eu tava numa gaiola, igual a gaiola de passarinho mesmo. Mas como eu sou mais esperto que um passarinho, eu fui na portinha, puxei o trinco e saí. Até hoje eu não sei como que os passarinhos não conseguem fugir dessas gaiolas. Alguém tem que ensinar eles como fazer, coitados. Mas eu tava lá, sem saber onde que eu tava, porque não tinha janela em lugar nenhum. Aí eu saí pela porta e fui andando pelo lugar, e cheguei no que devia ser a sala do piloto. Eu não tinha encontrado ninguém em lugar nenhum dos corredores. Mas quando eu cheguei nessa sala, eu fui recebido por uma multidão de ETzinho, com perna de mosca, corpo de peixe, braço de siri e cabeça de porco-espinho. Eita! Era muito estranho. Eu não entendia como que aquelas perninhas finas aguentavam o peso do corpo deles. Tá certo que lá tinha menos gravidade, mas mesmo assim era muito estranho. Um deles chegou falando em português comigo. Perguntou como que eu tinha saído da minha gaiola. E eu expliquei pra ele que era só puxar a alavanquinha que a porta abria. E eles ficaram impressionados com a minha inteligência. Começaram a conversar entre eles e depois o mesmo ET virou pra mim e falou que eu fui o primeiro alienígena que conseguiu sair da gaiola. Eu tentei explicar pra ele que eu não era alienígena. Eu era da Terra. Eles que eram os alienígenas. Mas enquanto eu falava, eles começaram a me ignorar e ficaram conversando entre eles na língua que eu não entendia. Eu fui andando no meio deles até chegar perto do rapazinho que estava dirigindo. Mas antes que eu chegasse, teve uns dois que começaram a tentar me passar uma rasteira. Só que como as perninhas deles não tinham força suficiente, porque era a perna de mosca, eles não conseguiram. E eu continuei andando até chegar do lado do motorista. E aí que eu vi a única janela da nave espacial. A gente tava na beirada do sistema solar. Dava pra ver todos os planetas. Nessa hora que eu entendi que eu tava numa nave alienígena. Oxi, mas o senhor tava achando que tava na onde? Não sei, né? Eu podia estar em qualquer lugar. Mas com pessoas que tinham perna de mosquito, mão de siri e cabeça de porco-espinho. E corpo de peixe. E corpo de peixe. Eu podia estar num shopping ou numa discoteca. Eu não gosto de tirar conclusão precipitada. Não é porque as pessoas são estranhas que elas são de outro planeta. É verdade.
Mas o senhor tinha ido para lá depois de ter sido sugado pela sua máquina de lavar, seu cuia. E tinha ido parar numa gaiola. Então, isso eu tenho achado estranho mesmo. Mas eu só percebi que eu tava na nave alienígena quando eu olhei pela janelinha. E aí eu fui todo empolgado, pedi pro rapazinho se eu podia pilotar um pouco a nave, porque eu nunca tinha feito isso. E ele não ficou bravo comigo. Me chamou de umas coisas que eu nem entendi. E quando eu fui retrucar a ofensa dele, apareceu outros 4 rapazes que vieram me dar a rasteira deles. Mas como eles não conseguiram, por causa das perninhas finas deles, começou a juntar todos os alienígenas para tentar me derrubar. Só que o problema é que a perna de mosca deles é muito fininha. Então, mesmo vindo todos os alienígenas da nave, eles não conseguiram me dar a rasteira. Eu, que ainda estava de pé, achei engraçado aquele monte de ET deitado no chão, batendo as perninhas de inseto deles em mim, tentando me derrubar. E aí os bichos ficaram furiosos. Se levantaram do chão, me pegaram com as patas de siri deles, me levaram de volta pra gaiola, me colocaram no banheiro e puxaram uma cordinha da descarga. Tudo começou a girar, 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 e quando começou a parar de girar, eu tava na minha casa de novo, dentro da máquina de lavar roupa, só com a cabeça pra fora. Meu Deus, seu cuia! Mas isso tudo foi real? Foi, muito real. Eu nem tive tempo de descobrir o que eles queriam comigo. E o senhor não ficou com medo? Porque pra mim eles não pareceram muito amigáveis, não. Eu cheguei a pensar que podia ser perigoso, mas eu tinha mais vontade de pilotar a nave deles do que medo dos ET que tinha perna fina. E o senhor sabia sair da prisão deles, né? Que era só uma gaiola normal? Pois é. Então, termina o episódio de hoje mandando um recado pra esses ET que o senhor conheceu. Pros ET que eu conheci? Olha, vocês aí do espaço, se tiver ouvindo esse episódio, fique sabendo que eu não queria irritar vocês. Se quiser voltar e abduzir umas pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente disposta aí com vocês. Nem precisa raptar pessoa aleatória. É só vir e convidar. Eu mesmo vou com todo prazer. Mas pra eu ir, tem que deixar eu pilotar a nave um pouquinho.